Tudo começou cerca de 2 semanas atrás. Eu estava fazendo compras com meus amigos quando fomos para a loja de jogos local. Fui até a prateleira onde havia os novos jogos de Pokémon. Pokémon Black e White, que custavam 30 libras cada. Droga! Eu preciso de 10 libras. Procurei na minha bolsa, só tinha 20. Eu decidi olhar para a seção de jogos usados. Após cerca de 10 minutos, a maioria dos meus amigos tinham comprado suas cópias do Portal 2 e Nintendogs 3D, e estavam de pé ao meu lado me ajudando a pesquisar nas prateleiras. Foi mais 5 minutos procurando. Ei cara, veja o que eu achei aqui! Eu sorri e me deram uma embalagem de Pokémon Black Version, usado, por apenas 10 libras. Apenas uma nota de 10 libras? Meu amigo olhou para a etiqueta de preço. Levei-o para o caixa e comprei. Foi definitivamente 10 libras. Quando a nossa viagem à loja tinha acabado e eu estava em casa, eu rapidamente coloquei o Pokémon Black no meu DS Lite. O jogo começou, e eu selecionei novo jogo. Selecionei uma personagem feminina como jogador. Eu não conseguia pensar em nada para chamá-la, então digitei Hilda. Eu cliquei para entrar na casa e o professor Juniper verificou se meu nome era Black. Voltei e digitei Hilda novamente, mas não parava de dizer Black. No final, eu desisti, e confirmou que meu nome era Black. Eu escolhi Snive como meu inicial, e logo eu tinha todas as 8 insígnias. A elite dos 4 era muito fácil. Cuidei dos membros tipo de combate e de fantasmas com a minha Victini. Meu Serperior lidou com os outros. Mas então, ele chegou a um confronto final com Anne. E foi aí que tudo mudou. A maioria dos meus Pokémons eram do nível 65 ou superior, devido à minha formação excessiva. Capturei o Reshiram e derrotei Anne, sem nenhum problema. Como estava errado sobre isso. A cena em que Reshiram aparece antes de você capturá-lo. A Pedra da Luz subiu para o ar e a figura de Reshiram emergiu. Quando abri os olhos, eles eram vermelhos sangue, assim como as suas garras e anéis. Eu parei. Isso não era normal. Ele não poderia ser a versão Shiny. A versão Shiny possui anéis dourados. Eu suspirei e entrou na cena de batalha. Selecionei minha Master Ball. Reshiram não quer ser pego. Eu sabia que não iria obter qualquer experiência por derrotá-lo, e seria na Torre Dragon Sparrow a única forma de achá-lo. Então eu fugi. Corri para longe dele. Gostaria de dar um apelido para Reshiram? Eu parei. Isso era impossível! Eu tinha fugido! Eu estava chocado demais para pensar em qualquer apelido bom. Então eu só escrevi Truth, que significa verdade. Eu adicionei para minha party e fechei a tela e fui recebido por uma cutscene. Um daqueles 3D. Algum tipo de easter egg? Não poderia ter sido feito por alguém que as pessoas que fizeram outros clipes. Truth virou e atacou Black com sua garra. Ele cambaleou para trás e caiu para o que costumava ser a piscina em torno da borda do corredor. Eu só me entrelacei para a tela. Nada fazia qualquer sentido. A pele branca de Truth foi salpicada com sangue. Quando ele virou-se para enfrentar Anne e Zekrom, que estava focado em Zekrom, que quase não teve tempo de reagir. Em segundos, Truth enfiou sua garra no peito de Zekrom. Com suas garras vermelhas com pingos de sangue, Truth sorriu, quando o coração de Zekrom se desfez em pó preto. Arrancando sua garra do cadáver de Zekrom, Truth atirou o corpo para o lado, deixando-a cair no poço. Ele pousou a poucos metros de distância de Black, que estava ali, em uma poça de sangue. Truth virou, ignorando Anne, e saltou para baixo, caindo no meio do cadáver de Black e de Zekrom. Truth levantou uma garra e empurrou para o lado de Zekrom. Ele começa a manchar o sangue na parede em seguida. E depois, esmagou-o de palma na parede, deixando uma marca com sua garra como se fosse uma assinatura em sangue na parede. Truth virou olhar para Black, que estava encostado na parede, a mão sobre os ferimentos, mal conseguindo ficar em pé. Ele começou a fazer seu caminho até Truth. Colocou a mão sobre a marca de Truth e os dois se viraram. E leram as palavras que Truth tinha escrito. A verdade dói, não é? Eu tentei desligar meu DS. Nada aconteceu. Truth virou e bateu através das paredes, fazendo seu próprio caminho para fora do castelo. Black em seguida tentou perseguir o dragão ensanguentado.
Eventualmente, eles chegaram aos passos da sala de campeão para baixo para a elite dos 4. Black parou ao lado de Truth, que virou-se, ignorando-o completamente. Ele ficou lá por um tempo, apenas olhando para o horizonte, olhando para todas as cidades em frente. Alguns textos começaram a aparecer na parte inferior da tela. Truth: você trata seu Pokémon bem? Selecionei sim. Truth: eu sou a verdade. Nem tente mentir para mim. A cauda de Truth irrompeu em chamas e ele voou para baixo, e Black tentando segui-lo. Depois de algum tempo, eles estavam em frente à entrada da Victory Road. A cauda de Truth estava enegrecida, ensanguentada agora. Eu estava quase passando mal. Havia pedaços de músculo expostos em todos os lugares. Eu joguei o jogo para fora do DS e esqueci dele por alguns dias. Mas uma noite eu não consegui dormir. E eu cometi um grande erro. Eu coloquei o Pokémon Black de volta no meu DS. O jogo foi direto para uma cutscene. Na tela inicial não havia nenhum sinal de Reshiram, mas a cena não estava no ponto exato onde eu havia deixado. Black estava de pé, olhando para um enorme mar de chamas. A tela do mapa estava aberta. Eu estava na Opelucid City. Percebi que a cena já tinha encerrado. Comecei a andar pelas ruas, tudo coberto de chamas e sangue. Tentei caminhar de volta à Rota 10. O caminho estava bloqueado por uma pilha de cadáveres ensanguentados. Muitos tinham pedaços de carne arrancados. Eu era incapaz de olhar para esses sprites horríveis. Eu corri para a saída da Rota 9. Estava bloqueada por mais corpos. Assim fui para a saída da Rota 11. Decidi tentar procurar Truth na cidade. Enquanto eu caminhava, havia mais sangue nas ruas, até que ele estava correndo pelas estradas como um rio. Eu segui a trilha até chegar a um ponto que parecia fluir debaixo de uma das portas. A casa de batalha. O sinal tinha sido inscrito com sangue, já não anunciando Rotation Battles. Era um aviso. Fique longe. Eu entrei. O sangue foi escorrendo pelas escadas. Eu não podia subir para procurar o quarto andar. Mais tarde, tendo encontrado nada, saí da casa de batalha e me dirigi para o ginásio. Truth estava lá. Eu andei até ele, e uma cena de batalha ocorreu. Eu não podia chamar qualquer um dos meus Pokémon. Eu não tinha nenhum movimento e eu não podia fugir. Truth usou Shadow Claw. Black desmaiou. A tela ficou desbotada em preto. Por um momento eu pensei que meu DS tinha desligado, mas eu verifiquei e nada. A tela ficou assim por um tempo. O texto apareceu lentamente na parte inferior da tela. Black, Black, Black. Acorde! A tela ficou branca e desvaneceu-se em uma outra cena. Um campo rodeado por um vasto anel de fogo. De um lado, Truth, que ficou atrás de Black. Do outro lado estava outro personagem jogável do sexo masculino, Hilbert. Imaginei que eu estava prestes a lutar com ele, então abri minha party. 100 Pokémons. A cutscene retomou quando saí do menu. Truth virou-se. Você provavelmente está se perguntando onde os seus Pokémons estão. Você não vai precisar deles novamente. Todo esse tempo, você descartou seus Pokémons. Não importa o quanto de energia eles gastem. Não importa o quanto eles sofreram. Agora, você vai saber como eles se sentem. Uma cena de batalha se iniciou. Treinador White quer ir batalhar. Treinador White usou Stomp. O indicador da minha saúde, que só tinha sido a metade no início de batalha, começou lentamente a descer. Treinador Black usou Pound. Ele continuou, turno após turno, lance após lance. Eu estava em grande desvantagem contra o adversário que começou com saúde completa. Eu só tinha 3 pontos de vida restantes. Abri a mochila. Vazia. Nenhuma Pokébola, nenhum medicamento. Nada. Suspirei e pensei. Jogo estúpido. Treinador White usou High Jump Kick. Eu desejei que o movimento iria falhar, mas desejos nunca se realizam. Treinador Black morreu. O jogo cortou para uma cutscene. Truth estava olhando para a tela. Seus olhos pareciam queimar em minha mente. Lentamente, a imagem começou a falhar. Eventualmente, ele era apenas uma mistura de pixels.
Seu arquivo de save foi corrompido. Por favor, volte ao menu principal e selecione New Game. Naquele momento, eu arranquei o cartucho de Pokémon Black fora do meu DS e arremessei na parede. Ele quebrou em pedaços, que caíram na caixa logo abaixo. Mais tarde, eu verifiquei a caixa. Além de estar pouco gasto, bem, foi um jogo usado, não havia nada muito errado, mas eu sabia que algo não estava certo. O manual de instruções. Eu comecei a ler. Eu folheava as páginas como se o folheto fosse um livrinho de animação. Havia algo rabiscado na página de notas. Eu finalmente consegui. Eu consegui deletar para o jogo e reinstalei os eventos que ocorreram quando o Ration regira o jogador. A versão, o White, deve repetir. A escrita foi extremamente confusa e no final tornou-se quase impossível de ler. É como se a pessoa estivesse tremendo quando escreveu. Fechei o manual, coloquei-o de volta na caixa e despejei a caixa que foi para o lixo. Ele caiu com a parte da frente. Alguma coisa estava escrita com sangue na parte de trás. A verdade dói, não é?